Os espartanos. Existe o único povo na história cujo nome virou sinônimo de guerreiro perfeito. Não os romanos, não os mongóis, os espartanos. 2500 anos depois, o nome ainda assusta. Não por acaso, mas porque o que Esparta fez com seres humanos nunca foi replicado por nenhuma civilização, antes ou depois. Enquanto Atenas construía filósofos, Esparta construía máquinas de matar. O treinamento começava aos 7 anos, não como escolha, mas como obrigação do Estado. O sistema chamava-se agogê, fome controlada, combate diário, sobrevivência forçada na natureza. Quem não aguentasse, não chegava aos 20 anos. Quem chegava, vivia em quartéis até os 30. As esposas gerenciavam as propriedades. Os homens pertenciam à guerra. Por quase 200 anos, nenhum exército grego enfrentou Esparta em campo aberto e saiu vivo para contar. Em 480 a.C., nas Termópilas, 300 espartanos e 700 tespenses seguraram 150 mil persas por 3 dias. Mataram cerca de 20 mil. A proporção, 1 para 95, é considerada estatisticamente impossível para a guerra antiga. A falange era intransponível, escudos sobrepostos, lanças de 2,5 metros, disciplina sem falhas. Recuar era uma humilhação, punida com morte. Mas o código que os tornava invencíveis carregava uma falha invisível. Só filhos de cidadãos plenos viravam espartanos. A base encolhia a cada geração perdida. Na Batalha de Leuctra, em 371 a.C., 400 guerreiros de elite morreram em um único dia. Em menos de 100 anos, o contingente caiu de 8.000 para menos de 1.000. Esparta não foi destruída por um inimigo, foi destruída pelo próprio sistema que a criou. Treinamento extremo cria soldados extraordinários, mas uma sociedade que existe só para a guerra vai, um dia, ficar sem guerreiros. Os vikings. Os espartanos controlavam tudo: o território, o treino, o campo de batalha. Os próximos não controlavam nada e eram mais aterrorizantes por isso. Durante séculos, uma única oração ecoava em igrejas por toda a Europa: Deus, livrai-nos da fúria dos homens do norte. Vikings eram escandinavos, noruegueses, suecos e dinamarqueses, que operaram entre 793 e 1066 d.C. Não eram só guerreiros, eram comerciantes, exploradores e colonizadores. Mas o que os tornava aterrorizantes não era a força, era a chegada. Os Drakkar, os navios dragão, navegavam oceanos abertos e rios rasos com a mesma facilidade. Chegavam sem aviso, saqueavam, desapareciam antes que qualquer exército respondesse. Nenhuma costa estava segura, nenhum rio era fronteira. Vikings conquistaram a Inglaterra, a Normandia, fundaram Dublin, Kiev e Novgorod. Chegaram à América do Norte 500 anos antes de Cristo Colombo. O grande exército pagão, apenas 3.000 homens, conquistou 4 dos 5 reinos anglo-saxônicos. Reinos inteiros pagavam o Danegeld, tributo em ouro, só para que fossem embora. A mobilidade tinha um limite. Vikings eram invasores geniais e administradores desastrosos. Quando Alfred o Grande construiu redes de fortalezas pela Inglaterra, a vantagem desapareceu. Os que se instalaram na Normandia viraram franceses em 2 gerações. A cristianização da Escandinávia, entre o ano 1000 e o ano 1100 d.C., encerrou a cultura guerreira pagã. A era viking não terminou em derrota, terminou em transformação. O destino de todo guerreiro que vence, mas não sabe o que fazer depois. Velocidade pode ser a arma mais eficiente do mundo, mas velocidade sem raízes não constrói impérios, cria memórias. Os legionários romanos. Vikings dominavam pelo caos, espartanos pela rigidez. Roma olhou para os dois e escolheu um caminho diferente, e por isso durou mais do que qualquer um deles. Roma não tinha o fervor espartano, não tinha a mobilidade viking, tinha algo mais difícil de replicar: sistema. Um legionário servia por 25 anos. Marchas de 30 quilômetros com 40 quilos nas costas. Combate corpo a corpo, todos os dias.
construção de estradas, pontes, aquedutos, fortes. Toda noite de campanha erguiam um acampamento completo, muros, torres, fossos. Roma não apenas conquistava território, ela transformava em pedra e concreto antes de seguir em frente. Uma única legião, 5.000 homens, derrotava exércitos de 50.000 bárbaros, com regularidade. Júlio César conquistou toda a Gália, com apenas 8 legiões, contra milhões de celtas. O domínio romano se estendeu da Bretanha ao Egito, da Espanha à Mesopotâmia. A queda veio de dentro, como sempre vem. No século IV, Roma começou a recrutar bárbaros, por necessidade. A disciplina se desintegrou. Quando o império parou de pagar, as legiões viraram exércitos privados, de generais rivais. A máquina mais eficiente da antiguidade foi destruída pela inflação e pela falência do Estado que a criou. Organização vence coragem, engenharia vence força bruta, mas até a máquina perfeita para quando o combustível acaba. Os samurais. Roma caiu pelo dinheiro. Do outro lado do mundo, outro guerreiro construiu um código que colocava a honra acima de qualquer coisa, inclusive da própria vida, e com isso governou por 700 anos. Eram os únicos guerreiros da história que escolhiam a morte para preservar a honra. Samurai eram a classe guerreira do Japão feudal. Seguiam o Bushido, lealdade, disciplina e morte honrosa, acima da sobrevivência. O treinamento começava na infância: esgrima, arco, lança, combate desarmado. Usavam a oyoroi, placas de metal presas com cordões de seda. Serviam daimyos, sem questionamento. Mas não eram só lutadores. Eram administradores, poetas, mestres do chá, guerreiros que liam. E isso os tornava ainda mais perigosos. Na Batalha de Sekigahara, 160.000 samurais lutaram pelo controle do Japão. Tokugawa Ieyasu venceu e fundou um shogunato de 268 anos. Os samurais repeliram 2 invasões mongóis, em 1274 e 1281. Nos 2 casos, tufões destruíram as frotas inimigas, criando o mito do kamikaze, o vento divino. Miyamoto Musashi matou dezenas em duelos sem nunca perder um. O Bushido exigia o seppuku, suicídio ritual, em caso de captura ou desonra. O fim não veio de uma batalha, veio de uma caneta. A restauração Meiji aboliu a classe samurai, proibiu espadas e criou um exército de conscritos. A última resistência, a rebelião de Satsuma, foi esmagada por camponeses com rifles. 40.000 samurais morreram. O líder, Saigo Takamori, cometeu seppuku. Uma katana não vence uma metralhadora. 1000 anos de cultura guerreira acabaram em 10 anos. Honra é um código poderoso, mas códigos não param balas. Os ninjas. Os samurais morriam pela honra, em campo aberto. O próximo guerreiro nunca pisava em campo aberto. E o Japão feudal fingia que nem existia. Eram assassinos que o próprio Estado negava conhecer. E exatamente por isso, eram letais. Os shinobi, conhecidos no Ocidente como ninjas, eram agentes de espionagem, sabotagem e assassinato entre os séculos XIV e XVII. Não eram uma ordem, eram clãs familiares nas províncias de Iga e Koka, transmitindo técnicas em segredo absoluto, de geração em geração. O sistema ninjutsu cobria tudo que o combate aberto não resolvia: infiltração, disfarce, venenos, explosivos primitivos, escalada, natação silenciosa, combate desarmado. Armadura mínima, mobilidade, valia mais que proteção. A arma principal era nunca ser visto. Daimyos pagavam fortunas, ninjas incendiaram castelos, assassinaram generais, espalharam desinformação para desestabilizar exércitos sem travar uma única batalha. No cerco de Sawayama, em 1558,
48 shinobi se infiltraram em um forte de 10.000 soldados, incendiaram os suprimentos e desapareceram na noite. Oda Nobunaga usou ninjas de Iga em toda a sua campanha de unificação e depois tentou exterminar o clã inteiro quando ficaram poderosos demais. Em 1581, a campanha de Nobunaga contra Iga destruiu os centros de treinamento. Com a unificação Tokugawa, as guerras entre clãs cessaram. Sem conflito, não havia mercado para assassinos. Os ninjas não foram derrotados em batalha. Tornaram-se desnecessários o fim mais silencioso possível para os guerreiros mais silenciosos da história. A arma mais eficaz é aquela que o inimigo não sabe que existe. Quando a paz chegou, os ninjas perderam o único mundo em que faziam sentido. Os Berserkers. Samurai tinham código, ninjas tinham invisibilidade. O próximo não tinha nenhum dos dois. E aterrorizava até os próprios companheiros de batalha. Eles mordiam os escudos, lutavam nus no inverno, não sentiam dor, não distinguiam aliado de inimigo. Berserkers eram guerreiros vikings de elite, que combatiam em transe. O nome vem do nórdico antigo, camisa de urso. Usavam peles de urso ou lobo antes do combate. O estado alterado vinha de rituais, cogumelos alucinógenos ou hiperventilação forçada. No transe, força aumentada, dor bloqueada, controle zero. Lideravam os primeiros assaltos, a parte em que a maioria dos homens hesitava. Na saga de Hrolf-Kraki, 12 berserkers defenderam um rei contra centenas. Textos medievais descrevem berserkers matando 10 a 20 homens, sozinhos, antes de cair. Na batalha de Stamford Bridge, um único berserker segurou uma ponte contra o exército inglês inteiro. Matou 40 homens antes de ser atravessado por uma lança vinda de baixo da água. Mas guerreiros incontroláveis têm prazo de validade. Depois do transe, exaustão total, depressão profunda e o risco permanente de atacar qualquer coisa em movimento, aliado ou inimigo. Com o cristianismo, a igreja baniu o comportamento. Na Islândia, em 1123, foi proibido por lei. Uma arma que não obedece ordens não é uma arma, é um problema. Ferocidade, sem controle, funciona uma vez. Na segunda, alguém do seu próprio lado te elimina primeiro. Os Templários. Os Berserkers eram caos em forma humana. O próximo guerreiro construiu o oposto exato. Fé, disciplina, hierarquia e um poder que foi muito além do campo de batalha. Monges guerreiros que inventaram o banco moderno e foram queimados vivos por isso. Os Cavaleiros Templários foram fundados em 1119 para proteger peregrinos na Terra Santa. Votos de pobreza, castidade e obediência. Mantos brancos com cruz vermelha. No auge, 20.000 membros e 870 castelos espalhados pela Europa e Oriente Médio. Em batalha, imbatíveis. Em Mondizard, em 1177, 500 templários e 3.000 cruzados destruíram 26.000 soldados de Saladino. O código proibia a rendição, sem ordens diretas. Morriam no lugar. Eram a vanguarda em cada batalha das cruzadas. Mas foi fora do campo que mudaram o mundo para sempre. Criaram o primeiro sistema bancário funcional da história. Deposite em Paris, saque em Jerusalém. Sem carregar ouro, sem risco de assalto. Os templários se tornaram os banqueiros mais poderosos da Europa. E foi exatamente isso que os destruiu. O rei Filipe IV da França devia fortunas à ordem. Em 1307, prendeu todos os templários, em França, no mesmo dia. As acusações, heresia, idolatria, sodomia, eram o pretexto. O grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado vivo em 1314, amaldiçoando o Papa e o rei, enquanto as chamas subiam. Os dois morreram em meses. O tesouro desapareceu. Ninguém sabe onde está até hoje. Imbatíveis em guerra, destruídos em paz, por um homem que lhes devia dinheiro. O campo mais perigoso nunca foi o de batalha. Os Mongóis. Os templários acumularam poder
até que o poder os consumiu. O próximo não acumulava nada, destruía, conquistava e seguia em frente. E ninguém na história chegou mais longe fazendo isso. Em menos de 60 anos, conquistaram mais território do que Roma em 400. Os mongóis eram nômades das estepes da Ásia Central, tribos dispersas em guerra constante entre si, até Gengis Khan as unificar no início do século XIII. O que surgiu foi o maior exército de conquista que o mundo já viu. Todo mongol aprendia a montar antes de andar. Arqueiros a cavalo disparavam com precisão em galope em qualquer direção, inclusive para trás. Cada guerreiro conduzia 3 a 5 cavalos extras para manter velocidade constante. Nenhum exército da época chegava perto. A tática Mangudai simulava retirada para atrair inimigos para fora de posições defensivas e então os cercava completamente. Cidades que capitulavam eram integradas, cidades que resistiam eram destruídas até o último habitante. E a notícia se espalhava. A próxima cidade não precisava ser convencida 2 vezes. Em 1241, 2 exércitos mongóis invadiram a Europa simultaneamente. Um destruiu a cavalaria polonesa e alemã em Legnica. O outro massacrou os húngaros em Morre. Viena estava a 2 dias de marcha. Os mongóis pararam. Não por derrota, mas pela morte de Ögedei Khan. A Europa não sabia que havia escapado por acaso. Em 1258, saquearam Bagdá. O califa foi executado. A maior biblioteca do mundo islâmico foi destruída. O rio Tigre correu negro de tinta por dias. O limite nunca foram os inimigos, foi a distância. No Egito, os mamelucos os derrotaram em Ain Jalut em 1260. A primeira derrota mongol em campo aberto. No Japão, 2 tufões destruíram as frotas de invasão. O império se fragmentou. Sem unidade, a máquina parou. Velocidade e terror constroem impérios, mas o que é construído pelo medo precisa de medo constante para durar. E isso nenhum exército sustenta para sempre. Os Cavaleiros Medievais. Os mongóis dominavam pela velocidade e pelo caos. O próximo guerreiro era o oposto, lento, pesado, previsível e por isso mesmo foi imparável por 600 anos. Levavam anos para ser treinados, uma fortuna para ser equipados e bastou uma única inovação para virar história. Os cavaleiros medievais foram a força dominante da Europa entre os séculos 9 e 15. Não eram soldados, eram uma classe social inteira construída em torno da guerra. Filhos de nobres começavam como pajens aos 7 anos, tornavam-se escudeiros aos 14 e eram armados cavaleiros aos 21. Armadura de placa completa, espada longa, lança de choque e o destrier, o cavalo de guerra treinado para o combate. Um animal que custava anos de salário de um camponês. Equipar um cavaleiro custava o mesmo que armar 45 soldados de infantaria. Em campo aberto, uma carga pesada era quase imparável. O impacto de centenas de cavaleiros em formação cerrada despedaçava linhas inteiras antes que qualquer combate individual começasse. Em Hastings, em 1066, a cavalaria normanda decidiu o destino da Inglaterra em um único dia. A queda foi lenta e, por isso, mais brutal. Em Crécy, em 1346, arqueiros ingleses mataram milhares de cavaleiros franceses à distância, antes que chegassem perto para lutar. Flechas perfuravam viseiras e articulações. Em Agincourt, em 1415, lama e arqueiros destruíram a flor da cavalaria francesa novamente. A pólvora encerrou o debate. Mosquetes e canhões tornaram a armadura inútil e o cavalo um alvo enorme. O guerreiro que dominara a Europa por 600 anos foi aposentado pela física de uma bala de chumbo. 6 séculos de domínio absoluto. Acabou quando alguém inventou uma arma que não precisava chegar perto. Os Imortais Persas. Os cavaleiros caíram pela tecnologia, mongóis pela distância. Séculos antes dos dois, um império havia tentado resolver o problema mais antigo da guerra e criou algo que o mundo nunca tinha visto. Como você derrota um exército que nunca diminui? Os imortais eram a guarda de elite do Império Aquemênida, 10.000 soldados.
Sempre 10.000. Cada baixa era substituída imediatamente. O número nunca mudava. Para quem os enfrentava, parecia impossível. Para quem os criou, era mecânica pura. Usavam armadura de escamas, escudos de vime, lanças curtas e arcos compostos, roupas coloridas, decoradas com ouro. Recrutados em todo o Império por mérito. Marchavam com bagagem, serviçais e haréns. Eram a vanguarda de cada exército persa e a última linha de defesa do Rei dos Reis. Conquistaram da Índia ao Egito, da Grécia à Ásia Central. Nas Termópilas, foram eles que finalmente flanquearam os espartanos no terceiro dia. A manobra que o mundo inteiro lembrou. O problema não estava no número, estava no que carregavam. Escudos de vime não paravam lanças gregas. A armadura de escamas era inferior ao bronze sólido. Na Batalha de Plateia, hoplitas gregos os destruíram. Em Isso e Galgamela, Alexandre o Grande os eliminou de vez. O nome mais intimidante do mundo antigo escondia a fraqueza mais simples possível. O equipamento não era bom o suficiente. 10.000 soldados, imortais, derrotados por um escudo melhor. Na guerra, o detalhe que parece pequeno costuma ser o que decide tudo. Os Jones Vikings. Os imortais caíram por um equipamento inferior. O próximo tinha tudo certo: equipamento, código, disciplina, reputação. E desapareceu mesmo assim, sem batalha final, sem explicação, sem rastro. Vikings com disciplina de monges, uma fortaleza que ninguém encontrou até hoje. Os Jones Vikings eram uma irmandade de guerreiros baseada em Jomsborg, localização desconhecida, provavelmente na Pomerânia. Fundados no século X, só entravam guerreiros entre 18 e 50 anos aprovados em teste de combate. Sem famílias, sem mulheres, código absoluto, proibido falar de medo, proibido recuar, proibido mostrar ferimentos. Vingança por irmãos era obrigatória, saque dividido em partes iguais, nenhuma exceção. Reis pagavam ouro pelos seus serviços. Estiveram em todas as grandes batalhas nórdicas do século X e XI. Na Batalha de Hjörungavágr, em 986, 60 navios enfrentaram 180 noruegueses. Perderam, mas combateram até o último sem se render. Quando capturados, exigiam execução imediata encarando os algozes. Sagas descrevem Jomsvikings rindo enquanto eram decapitados. No século XII, desapareceram. Jomsborg nunca foi encontrada. Ninguém sabe o que aconteceu. A influência, porém, sobreviveu. Inspiraram os Templários e os Cavaleiros Teutônicos. Guerreiros que leram sobre eles e decidiram que aquilo era o modelo. Um código sem exceções cria guerreiros sem igual, mas um código sem exceções também significa que não há saída quando a situação exige um. Os Mubarizum. Os Mubarizum eram duelistas de elite nos exércitos islâmicos medievais. O nome significa os que avançam para o combate singular. Espada, lança, armadura, cavalo árabe. Não decidiam batalhas no meio do caos, decidiam antes. Um duelo, um resultado. Um exército inteiro que avançava ou fugia com base num único momento. Na Batalha do Yarmouk, o general bizantino Vahan enviou seu melhor campeão. Khalid ibn al-Walid o matou em segundos. Saladino usava campeões para destruir o moral cruzado antes do primeiro choque. Cavaleiros francos recusavam os duelos. Sabiam que perder um campeão podia causar deserções em massa antes da batalha começar. O sistema funcionava enquanto os dois lados aceitavam as mesmas regras. Ricardo Coração de Leão encerrou isso em Arsuf, ordenando que seus arqueiros mirassem os cavaleiros que avançavam para o duelo. Os mongóis ignoraram qualquer desafio. Guerrilha não tem campeões. Com a pólvora, um cavaleiro em armadura virava alvo antes de abrir a boca. Os Mubarizum não foram vencidos, foram ignorados. O mundo simplesmente parou de acreditar que a guerra precisava de um rosto humano. E aí está a resposta para tudo o que vimos. Cada guerreiro desta lista foi invencível dentro das regras do seu tempo. Espartanos dominavam quando guerra era disciplina e formação. Vikings quando nenhuma costa tinha defesa. Romanos quando organização batia força bruta. Samurai quando honra era poder. Ninjas quando ninguém sabia que existiam. Berserkers quando o terror psicológico decidia batalhas. Templários quando fé movia exércitos. Mongóis quando velocidade era a arma absoluta. Cavaleiros quando a armadura pesada era a melhor tecnologia disponível. Imortais quando o número parecia infinito. Jomsvikings quando disciplina absoluta era diferencial. Mubarizum quando a guerra ainda tinha código.
Cada um caiu quando o mundo mudou as regras. Nenhum deles era fraco. Todos foram, em algum momento, os melhores guerreiros que já existiram. O que os destruiu não foi o inimigo mais forte, foi o tempo. A história não tem guerreiros eternos. Tem guerreiros que dominaram o seu momento, e aqueles que não perceberam quando o momento deles acabou. Qual desses 12 guerreiros você colocaria no seu exército? Comenta aqui embaixo.